Olá, amigos. Graças a Deus, estou tendo mais uma vez essa oportunidade de conversar com todos vocês. Graças a Deus. Hoje, dia 14 de 4 do ano de 2019, agora são 11 horas e 52 minutos deste domingo. Eita, entre os seus horários, domingo, meio-dia me incomodando. Mas, como eu respeito todas as pessoas, graças a Deus, fiquem à vontade. Quem quiser seguir essa live, quem não quiser também, fique à vontade, viu? Tá tudo tranquilo. Deixando a brincadeira de lado e o bom humor, essa live hoje é especial para mim, porque há pouco tempo eu estava escrevendo com alguns amigos espirituais e eles, né, me surpreenderam, pediram para mim: Edson, nos nossos 40 minutos que nos resta, você nos faz uma gentileza? Eu, sim, por favor. Faça nessa caixinha eletrônica, o computador, uma live. Só que eles não falaram live, obviamente. Eles falaram: façam alguns comentários sobre como os médiums ou as pessoas podem, como as pessoas se coligam com seus mentores ou se desligam dos seus mentores em si, né? Como está escrito aqui, eu escrevi exatamente como eles me orientaram, vamos dizer assim, né? E eles colocaram claramente aqui algumas colocações. Por exemplo, o que mais aproxima nossos mentores de nós e o que mais distancia os mesmos de nós, né? Eles mesmos perguntaram, né? Elaboraram essas perguntas e vão nos trazer a resposta através da minha psicometria, que hoje eu estou com as anteninhas ligadas. E a minha telementação. Psicometria, eu sinto a energia dos objetos, dos locais, das pessoas, à distância ou próximas de mim. Eu não preciso ver, porque eu não sou psicômetra de visão, eu sou psicômetra do corpo todo. É todo o meu magnetismo, só para as pessoas entenderem, tá? Não há nada de adivinhação e premonição. Também não vou incorporar, não, viu? Já sou incorporado de mim mesmo, já tá bom. E a telealimentação ou transmutação, lembrando que eu estou explicando a psicometria de uma forma muito por cima, que não vem ao caso aqui. A telealimentação já diz: eu sou uma espécie de televisão, celular e fax da espiritualidade. Então, de vez em quando eu vou falando, ou agora eu vou comentando, e eu continuo eu mesmo, totalmente consciente, e saio umas sacadas, uns insights bacanas, ok? Creio eu que possa servir para as pessoas. Se não servir também, como eu já disse, aperte o botãozinho e delete o Edson. Não olha a live, é simples. Vamos lá, então. O que mais aproxima nossos mentores de nós e o que mais distancia os nossos mentores de nós? É uma resposta muito óbvia, porque é nós mesmos. É nós mesmos. Eu tenho uma concepção espiritual, graças a Deus, muito pé no chão e cabeça em cima do pescoço. O pescoço é usado para a cabeça estar em cima, não está embaixo do garrão, dos pés. E por mais que eu não me titule espírita kardecista, eu tenho um imenso respeito a essa doutrina e a essa filosofia doutrinária, que eu não vejo, por mais que eu respeito, como a doutrina mais evoluída ou menos evoluída. Para mim, o candomblé, a umbanda, até o Pentecoste, Igreja Universal, Assembleia de Deus, budismo, para mim é tudo a mesma coisa quando a gente começa a entender que a fonte de Deus operar os seus maiores milagres, ou de Olorum, ou de Tupã, ou de Manitu, ou do Espírito Santo, é a nossa interioridade de ser pelo que nós sentimos. Não é a nossa maleabilidade de estar pelos feitos que nós fazemos, pela intelectualidade. Então não é o que eu faço que aproxima um mentor. Ouve bem, mentor, espírito superior, ou um guia do meu ser. E ele fica ali comigo porque eu faço coisas boas. Obviamente, isso há um peso. Mas o que há muito mais como concreto é o que me move a manter os meus feitos pelo fato que eu alimento dentro de mim. Então, eu como médium de umbanda, como praticante de hermetismo, de magia, eu já disse isso aqui, mas não vou falar em pormenores, vários tipos de magia, desde magia nórdica, druida, egípcia, não vem ao caso. Mas só para as pessoas entenderem que eu tenho uma minúscula propriedade de algumas outras coisas, a não ser ficar baixando o preto velho Benedito de Aruanda.
e ficar incorporando Exu, que são entidades maravilhosas e elevadas de qualquer outro médio de Umbanda. Como também trabalho com espíritos, como o Dr. Ricardo, o Dr. Tanakai, que traz esse nome doutor, eles até não gostam, mas é assim que as pessoas chamam. Então, nessa faixa vibracional kardecista. Então, a gente não está aqui falando sobre espiritualidade presa ou concreta a uma filosofia espiritista ou espiritualista, mas eu fiz questão de citar os nomes, né, porque tem nomes, e é assim que a gente chama. Então, não há críticas. Mas o que a gente vem trazer é que em todas essas filosofias imagináveis e existentes, para desenvolver o nosso mediunato, o que é mediunato? Medianismo, né? E psiquismo. É tudo a mesma coisa. É o que vem de dentro de mim, não é o que eu concebo fora de mim. Mediunidade, de incorporação, de psicofonia, principalmente, ela vem com uma grande carga do que eu concebo fora e também vem com uma outra sobrecarga do que eu já sou em mim. Por isso que os mentores pedem para a gente estudar, estudar, estudar e estudar, com um grande acompanhamento de disciplina moral, ética e de bom senso espiritual, nas coisas que seguem. Se eu sigo bem, não tem meio termo. Então, por que eu vou trabalhar no mal? Por que eu vou fazer o mal? Dando a explicação amena do que os mentores mesmo escreveram, né? O que mais aproxima os nossos mentores, guias, santos, orixás, Espírito Santo, espíritos afins ao bem, a minha fé, a minha religião, de mim, não é o que eu pratico para fora. O que eu pratico para fora quase sempre são bengalas, subsídios vibracionais, de frequência, para manter uma egrégora de consciência, tanto espiritual, entre os espíritos que se aglomeram, que se agregam ao meu conceito de fé raciocinada ou não, de crença disciplinada com bom senso ou não, entre os meus amigos, os meus confrades, os meus companheiros, os prosélitos, os fiéis, os crentes, os médios pertencentes à filosofia religiosa que eu executo através dos apetrechos ritualísticos, místicos, teosóficos, filosóficos, científicos, por que não dizer, espiritistas ou espirituais. Então, tudo que eu faço de despacho, de oferenda, reza, evangelho no lar, seja o que for, mantém sim no ambiente uma carga vibracional, se for do bem, para o bem, positiva. E essa mesma carga é como um remédio, um bálsamo que se agrega ao meu psiquismo para que o mal que eu possa nutrir não tome conta do bem que eu possa fazer. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, mas eu preciso fazer um amanci. O que é isso, um amanci? É um reforço para quem é da Umbanda ou do Candomblé, em algumas linhas do Candomblé, para se coligar com o seu mentor superior, com seus guias, com seus orixás. Ou muitas das vezes você vai numa igreja e o padre diz, você tem que fazer um terço, você tem que fazer um Credo Deus Pai, uma Nossa Senhora, ou coisas assim. Eu, particularmente, em termos de energia litúrgica, ritualística, há uma diferença grande. Mas as leis vibracionais de fazer o evangelho no lar, um terço, rezar para o Espírito Santo e fazer um amanci, as leis vibracionais, que é do universo, não é o achismo do Edson, entre aspas, com muitas aspas, título humano, pai de santos. Eu sou um ser, aprendiz de ser humano. Graças a Deus eu vou morrer assim, aprendiz de ser humano. Então a gente entende que as leis vibracionais são as mesmas. Só que as leis vibracionais do universo, elas não se atêm ao que eu faço. Por mais que elas endossam, emanam os feitos proferidos por mim, pela frequência boa ou ruim, que eu exerço. Mas elas são dinamizadoras, as frequências do universo. Não é do planeta Terra, mundana, não é o achismo meu, Edson, das pessoas. Essa frequência, ela vai dinamizar em mim o que eu nutro. Então não adianta muitas das vezes eu fazer oferenda para orixá, trabalho para caboclo, evangelho no lar, estudar livros herméticos, querer ser o mago do pirim-pim-pim. Tem que rir, velho. Porque, olha, eu não estou aqui rindo das pessoas, eu estou
sorrindo para as pessoas, porque, olha, eu ouço cada coisa. Então não adianta querer ser um mago branco, mago negro, mago cinza, não adianta querer ser coligado com extraterrestre, só querer trabalhar com espíritos divinos da luz do universo, se dentro do seu coração, ou do nosso coração, que é o que dá liga, que é o que nos coliga com as forças fractais do macrocosmo, ou nos tira dos campos morfogênicos, das egrégoras do dualismo, do humanismo, do instinto ou do raciocínio humano, desde os Devas aos santos, aos anjos, às divindades excelsas. Não adianta você fazer o que você faz na sua religiosidade se a sua espiritualização, se a sua autoespiritualização não vir com a verdade e com a realidade, mas ser só proferida com mentira e com conveniência. Por que mentira? Você faz o bem concebendo mal, acepcionando mal. Você mantém-se no bem, mas vive intimamente, entenda, não é brigar contra o seu mal. Eu, Edson, eu não sou uma pessoa boazinha, eu tenho meus males internos, a diferença é que quando eu me ajoelho para Jesus, eu me ajoelho para a vida de Jesus. Não é um sinônimo de humilhação, é sim de cumplicidade com aquilo que eu nutro com aquilo que eu faço. Isso qualquer pessoa pode fazer. Então, lutar contra o nosso mal interior é um sinônimo de progresso, de crescimento interior. É um sinônimo de crescimento, de emanar amor de uma forma mais simplória, pura, verdadeira, autêntica. Porque senão a gente emana um amar lúdico, fantasioso, conveniente, mentiroso, prejunçoso, preconceituoso e pior, barganhento. Aí vai lá no mercado, acende uma vela, resolveu minha vida. Rezo para Nossa Senhora, recebi a bênção. Grito aleluia, estou curado. Fica difícil para pessoas que acreditam num Deus que é amor, e o amor em si não é fé raciocinada, ele já é o raciocínio da fé, que nos eterniza nas benevolências da vida por ser eternos, da existência por nos fazer infinitos de possibilidades de crescimento moral, ético e de conduta em espírito, mesmo ainda encrasurado no corpo físico. Ou não. Então, estou tentando falar palavras simples, para bom entendedor, e quem não entendeu, me perdoe pela minha ignorância e minha limitação. O que nos distancia dos nossos mentores, se são mentores ou guias, não é os obsessores. Porque senão, olha só, um obsessor cheio de dor, cheio de maldade, cheio de vingança, cheio de mágoa no seu coração, vai ter mais força vibracional de que um mentor que é por amor? Eu já ouvi isso, as pessoas vinham a mim e falaram, Edson, eu faço de tudo, eu já fiz Daime, Ayahuasca, já fiz, olha, o Java 4, ou de 5 hoje em dia, ou de 6, sei lá. E eu não consigo, o meu mentor não consegue vibrar em mim, porque o obsessor está comigo, meu Deus do céu, o que eu estou rindo? Mas eu respeito essas pessoas, mas eu fico impressionado, eu não posso deixar de falar isso. E são as pessoas que leram, estudam, se estudam, pesquisam, vão a fundo nas suas pesquisas. Mas, repito, eu não estou julgando, porque eu não estou dando nome, eu estou sendo sincero. Estou aqui para ninguém gostar de mim. Viu? Eu estou começando a gostar cada vez de mim. Isso está bom. Tomara que todos assim fazem, gostar mais de si mesmo e respeitar o conceito e a vida do outro. Que é o que eu faço, e é o que eu prego, e é o que eu nutro sempre. Mas, quando você busca algo com a verdade e a realidade, você não busca algo para guardar. Você busca algo para transmitir através do teu exemplo. E o teu exemplo, muitas vezes, ele é mudo, mas não é surdo. Ele é o que menos fala, mas ele é o que mais interage, com os outros, porque a tua visão passa a ser os seus ouvidos, que não só ouvem superficialmente a realidade do outro, mas escutam intimamente que o outro é o outro. E os teus olhos, que não mais veem apenas, passa a ser todo o teu corpo que começa a enxergar a realidade alheia.
enxergar com profundidade que o outro é uma remanescência da vida e da existência por ser o outro, e você é você. E que o não julgamento proferido não só por Cristo Jesus, mas por todos os espíritos que são da luz, não é uma palavrinha bonita que vem acompanhada com reforma íntima. Não, o não julgamento é cuidar da tua vida, cuidar da tua essência. Ver, perceber, escutar e enxergar quem você é. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente tem muito mais amar e respeito, ou respeito em amar pelo outro, de que julgar, querer preponderar ao outrem a nossa observação turva, torta do que o outro é, nem nós mesmos sabendo quem somos. Moral e ética espiritual nos pede isso, meus irmãos. Então, nós podemos fazer esses 15 minutos, quase 16 que passou, tentando dar essa explicação, radiado com alguns amigos, fazer o que for. Então, nós devemos fazer o que for com amor, mas não esquecer de dar a pincelada no nosso amar. Porque não adianta a gente estudar o que é amor, 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 o que é amor por caridade, se nós transmitimos um amar manchado, tingido com uma fé lúdica, com a pretensão, uma crença lúdica com a presunção, uma verdade manchada com interesses escusos, de preponderar-se pela vaidade, ou quando não, uma conveniência que flui pela deslealdade de amar próprio e a não cumplicidade de confiar ao outro, você, pelo orgulho, ou quando não, até mesmo pelo egoísmo. Então, o que distancia a comunicação dos nossos mentores de nós, somos nós mesmos. Não há varinha de condão para espíritos esclarecidos, a não ser este poço de luz infinita que somos nós mesmos, de possibilidades de nos transmorfarmos de amorfo sem forma a criar uma forma mais adaptada, vagarosamente, lutando, vencendo os nossos males, os nossos defeitos, mas sem fazer o bem endossado pelos mesmos, fortificados pelo próprio defeito. Não adianta fazer o bem com uma pretensão de se superar além do outro. Não adianta prestar uma caridade com a presunção de se achar o único e o melhor do saquinho de bolachinha no supermercado. Deu para entender, né? É só apenas um toque a quem realmente se preocupa com coisas sérias. Não porque é o Edson que está proferindo, mas é porque o coração de vocês que não só nega a realidade. Eu sempre digo isso, e os mentores me falam, Edson, você reencarnou nessa terra para desagradar. Eu realmente, eu não acreditava nisso não. De um tempo para cá eu estou começando a perceber que eu não vim para agradar não, porque eu não estou falando nada de novo para os mesmos livros, para aqueles que procuram seriedade e já não leram. Agora, ler um livro com mentira e conveniência nos faz copiar. Ler um livro com verdade e realidade nos faz aprimorar. Para aprimorar, nós deixamos de estar e pertencer, e nós começamos a ser, não o que lemos, mas aprimoradamente o que cometemos para fora. Boa, seja como caridade, como ritual, como oração, como pregação, como mantra, como mudra, não importa. O que importa é que a nossa vibração, mesmo não sendo igual à dos nossos mentores, está mais apta a se desgrudar dos nossos verdadeiros obsessores, que são as maledicências internas que cada um de nós tem. Boa. A outra colocação, que os mentores fazem é: como saber se realmente as mensagens intuitivas são dos nossos mentores ou até de alguns espíritos zombeteiros obsessores? Aí o bicho pega. Deixa eu tomar uma água para me acalmar depois dessa. Obrigado, viu? Pela caridade de vocês. É interessante, porque as pessoas, nós, o Edson, ser humano, pessoa, como qualquer pessoa, igual a vocês, não superior a nada,
precisa, dentro de a sua concepção espiritual, ter uma fé raciocinada. O que é fé, Edson? Fé, ela não precisa você sentir um nó nas tripas. O que dá nó nas tripas é agonia, é ansiedade, é euforia, não é fé. A fé não precisa te dar o testemunho do seu sangue correr quente e do teu suor sair frio. Isso é disparato, é destemperança, ou é mudança, posso falar em metáfora, climática do teu estado emotivo, afetivo e emocional interior. Porque a fé ela não precisa dar testemunho de prova que ela é existente por dentro de nós, fisicamente, nem muito menos da prova existente externamente que ela existe no tempo e espaço que nós concebemos o que é verdade e realidade. Por isso que a fé, ela não precisa e não é visceral. Eu estou sentindo calor. Eu tô com fé. Não. Leiam o Livro dos Espíritos. Leiam Paulo, para quem é evangélico, católico, principalmente a Carta dos Coríntios, que vocês vão ver o que é fé. É exatamente o que eu estou falando. Estou copiando eles, tá vendo? Tanto Kardec como Paulo em si. Não tem nada de novo. Então a fé é fé. A fé, ela é difícil se ter porque você precisa crer. E crer é para dentro, não é para fora. Eu posso crer sem ver. E quando eu creio sem ver, eu tenho fé. Porque se eu creio só no que eu vejo, pode ter certeza que é uma grande cota de ilusão, de engodo, ou de qualquer outra coisa me empurrando. Mas não é a fé. Porque a fé é quando você não consegue momentaneamente o que você não almeja, você não entristece. Você se enobrece, não da incapacidade de não ter acontecido, mas da capacidade de poder ampliar mais ainda até conseguir materializar esse ocorrido. Quando não é fé, você entra em depressão. Quando não é fé, você se entristece. Então, não vou alongar sobre fé, porque eu já falei sobre isso em outras lives. Dentro do meu ponto de vista, lendo os mesmos livros que vocês leem. Mas a gente entende que cada um vibra numa faixa vibracional de entendimento. Então, a gente só vai largando para quem quiser. Para quem não quiser, eu já disse, delete. Agora, quando você tem fé raciocinada, o que é raciocínio? Eu raciocínio porque eu tenho domínio, ou próximo disso, sobre mim mesmo. Raciocinar é ter domínio dos meus instintos primários, de raiva, de ira, de preservação, ou o nome que queiram dar, dor, frio, calor, aí vai. Várias áreas. Então, por eu raciocinar, eu entendo que meu instinto não me domina. E se meu instinto tem vontades e desejos, a tendência instintiva é eu possuir ou me desleixar. Ao ponto que, se é o instinto que me domina, não é o raciocínio, eu querer baganhar, comprar, trocar e me vender para aquilo que eu quero. Porque eu quero, e porque eu quero, e porque eu quero. E se eu quero, tem que ser assim. Só falta bater os pés, sem de manhã. Como uma criança mimada. Agora, se eu tenho fé raciocinada, eu respeito o momento alheio e o meu. Concebo o momento da vida e o meu. Tento, dentro do possível, compreender a realidade de fora e a minha. Então eu não vou bater o pezinho como uma criança mimada e me rasgar todo, me arranhar, puxar meu cabelo, que já não tenho. A fé raciocinada te dá a coerência da paciência e a temperança da calma nas nossas vidas. O instinto que só move querer, querer, poder, poder, ter, ele nos tira isso. E eu já disse aqui, nos dá euforia como alegria. Euforia como alegria. Nos dá a ansiedade como bússola de norte para nos empurrar. E a gente acha que é coragem. Ser empurrado por ansiedade ou por qualquer outra agonia. Porque nos descaracteriza dos nossos princípios. A coragem não. A coragem é empurrada pela atitude daquele que se empodera de si.
com medo, com culpa, mas se apodera de si. Então, voltando à nossa explicação, que quem está dando é um amigo, eu estou botando as palavras, é mais ou menos isso que acontece. Nós seguimos uma doutrina espírita, espiritista, espiritualista, evangélica, católica, afins à espiritualidade ou algo de bom, lemos a cartilha doutrinária, filosófica, disciplinar, espiritual, de bom senso, de conduta, de ética, de amor e de amar, dessas mesmas filosofias de Deus, mas muitas das vezes nós concebemos as mesmas pelos nossos atos como algo do diabo, do capeta mesmo, que particularmente existe na falta de temperança do bem que cometemos e na soberba desenfreada no mal que nutrimos. Então fica nesse descompasse, como crianças mimadas, guiadas pelo ego, que suja o desejo de prepotência e a vontade de arrogância. Como é que um mentor de luz vai se comunicar com alguém assim? Que entende que o amor é para todos, mas na hora de amar a si mesmo é um solitário. Vive na solidão porque se abandona dos princípios básicos da vida, quer se preservar fora de um terreiro, fora de uma casa de oração, de uma casa espírita, de uma pentecoste, de uma igreja, ou de um templo budista, ou de onde for. Porque o verdadeiro templo é o nosso sepulcro de carne. Então, aonde nós estamos levando algo sagrado dentro deste cubículo, corpo físico. Não é na frente lá do altar que você é santificado. Você se santifica pelo que nutre. Aí as pessoas nutrem um monte de porcaria, de ilusão, de lúdico, querendo que o amor dos orixás, dos caboclos, do Espírito Santo, de Jeová, de Jafé, de Olorum, de Tupã, de Manitu, de Buda, de Shiva, de Krishna. Aí vai, os mentores que vocês desejarem, as filosofias que vocês se afinizarem, sabem por alto que o amor é algo sublime, mas na hora de amar a si mesmo, eu nem estou falando do amar aos seus semelhantes. É um autoabandono. Então eu poderia falar, não, ame o outro, faça caridade para o outro, mas o princípio é em nós, meu Deus do céu. Não adianta eu amar os meus mentores se eu não me amo. Eles vão encontrar em mim um saco vazio de sangue e carne e osso, que mesmo não sendo podre, porque ainda há vida pulsante no coração, se apodrece porque a alma não se enobrece acima do ego, que se desfaz da própria existência e da própria vida. Então o Edson está tentando dizer que para nós sentirmos intuitivamente, inspiradamente, o que os mentores nos transmitem, nós podemos entender também que necessita para ontem nós deixarmos de ser o nosso próprio obsessor. Parar, como eu fiz aqui simbolicamente, que sou todo simbólico, todo teatral, batendo os pés como uma criança mimada, que quando não tem algo fica emburrado com Ogum, porque eu sou filho de Ogum. Como é que Ogum não vai me dar o que eu quero se eu sou vencedor de demanda? Como é que Oxum não vai dar o amor que eu desejo se ela é a deusa do amor? Como é que o Espírito Santo não vai abençoar e afortunar a minha casa se está me faltando moedas no meu bolso? Como é que Buda não vai me dar paciência se eu estou sempre fazendo mantra zen? Como é que Jesus não vai me socorrer se eu estou aqui pregado na minha cruz e não me solto dela? É isso que eles estão falando. Não humanizem defeitos humanos em seres que, mesmo ainda sendo humanos, se conservam num outro patamar de amor espiritual, onde eu, Edson, nem arranho. E por não arranhar, eu apenas sigo os ensinamentos dele calado. Porque eu sei que o que ele prega para mim de amor serve como uma massa salutar a qualquer pessoa que, mesmo que não siga o que eu sigo, se tomar, mata a sua sede. Mas a sede que continua naquele que toma água se chama prepotência e arrogância.
falta de humildade. Porque aquele que segue o seu mentor com lealdade no amor que eles transmitem e ainda sofrem porque eles não se comunicam, porque o ser mediúnico não sabe se é obsessor ou é mentor e se realmente estuda. Ouve o que eu estou falando. Estou falando de médium que está iniciando agora, ou pessoas com seu histórico mediúnico que tem alguns embates ou lancetes diversos. Estou falando daquele que estuda mesmo, que estuda com afinco, que já usou trocentas ferramentas e não sabe distinguir o que é dele e o que é do mentor. Para distinguir o que é nosso e o que é do nosso mentor, até do obsessor, nós precisamos incorporar a nós mesmos, sem parar e parar de obsediar a nós próprios, com esse desamor ferrenho, com essa falta de educação e de autoconhecimento. Geralmente as pessoas que me perguntam isso são pessoas altamente cultas, mas extremamente mal educadas com a sua própria vida. São mentirosas, presunçosas, arrogantes, não todas. Eu sei que muita gente aí que se diz meu amigo vai ouvir não vai gostar. Me perdoe, dane-se. Porque eu quero a minha paz. E eu não estou oferecendo, não vou mudar, não. Esse está gravado aí, eu sou assim mesmo. Estou aqui para agradar ninguém. É minha paz. E me convidaram, os espíritos, eles sabem o meu temperamento. Porque ou a gente é tratado como pessoa adulta, pessoas que realmente, para quem segue a espiritualidade, quer evoluir, entendeu? Ou vai ficar que nem os porcos lá comendo pérola, cheio de valores espirituais e não dando valor nunca. Aí chorando, vivendo em depressão, vivendo com transtornos, procurando o Edson como terapeuta, ou psicólogo, ou psiquiatra, você vai ver isso uma vida inteira jogada fora, porque estão frustradas, porque não têm comunicações espirituais dos seus mentores que botam na carteira ou dentro da sacola, pelo amor de Deus. Que noção espiritual sã da sua própria vida e própria existência um ser humano tem, e não só proferir, falar, mas conceber com realidade isso. Nenhum mentor que se diz de luz, por mais que nós utilizamos diversas ferramentas em forma de bengala para nos coligar com a Mãe Natureza, com Mãe Gaia, com o Pai Universo, com Deus ou com a luz, nenhum mentor vai desfazer da nossa reforma íntima. É nossa, não é deles. Então, para nós entendermos o que é do mentor e de nós mesmos, vai demorar, não vai ser nesse miojo, não é 3 minutinhos de massa lá na água quente. Ninguém quer isso, a maioria, perdão. Vou calar minha boca agora, vou me refazer. Muitos não querem isso. Não posso dizer ninguém, porque muita gente quer, mas ainda não consegue. Como eu quero muita coisa e não consigo. Estou aqui como médium, não como terapeuta, e é um desabafo de mim para vocês, é a realidade. Vai demorar 1 ano, 2 anos, até você fazer essa reforma íntima, além da tua religião, além do teu conceito filosófico religioso, para quem você é no espírito nessa terra. O que você está fazendo aqui? Até quando você vai ser Maria vai com as outras? Até quando você vai achar que ter cultura é ser elevado espiritual? Até quando você vai entender e conceber que ser inteligentão, inteligentão é um cara bem inteligente. Ser inteligentão, mas não ser educado, é o que vale mais perante a espiritualidade. Até quando vocês achar que os seus feitos pomposos e bonitos, mesmo com muita fé, mas se não tiver esse raciocínio em reforma íntima, dará certo a grande transformação da interioridade de uma alma que necessita de paz e de um ego que está gritando como seu dominador. É isso que os mentores estão tentando dizer quando a gente escreve aqui por eles e pergunta como saber realmente as mensagens intuitivas nossas, ou se são nossas, ou dos nossos mentores, ou até de espíritos, ou de obsessores. É simples. Nenhum mentor... Eu vou dar um exemplo. Alguém me fez o mal. Um mentor vem, o que ele vai me dizer? Perdoe. O que eu vou dizer para uma pessoa no meu nível de consciência que me fez o mal? Filho de uma mulher distinta. Vou falar um monte de coisa antes, vou pensar um monte de coisa antes, vou sentir um monte de coisa antes, vou precisar um bom tempo, respirar, rezar para Jesus, fazer evangelho no lar, olhar as palestras do Pai Benedito, ler vários livros evangélicos, Pentecoste, ler livros espíritas,
acabar lá, fazer um monte de coisa para dentro de mim, do meu eu. Isso não é errado, isso é busca de progresso interior. Dizer, sim, agora eu estou começando a ter mais compaixão pela minha vida e eu posso dizer para mim, eu perdoo. Ufa, graças a Deus. É isso. Agora, quando é o obsessor, estou dando 3 exemplos. Quando é obsessor, ele vai dizer assim, não, ele não vale nada não. Você foi, olha só o que está lhe fazendo. A pessoa lhe fez o mal, está sendo injusta. Olha aí, eu, um ser evoluído espiritualmente, eu só faço bem para os outros. Meu Deus, por que eu recebi isso? Será que é karma? Oh, meu Deus, oh, Senhor, oh, Jesus. Aí já começa o vitimismo com o coitadinho. Aí que vai pesar. Eu sempre digo isso, os obsessores são fascinantes, viu? Se eu gosto de trabalhar nesses anos de mediunidade, mais da metade dos meus anos de média, eu trabalho só com obsessão. Eu amo os obsessores. Porque eles mostram quem eu sou, ou quem eu fui, e até, quem sabe, o que eu posso ser, não como mal, mas nessa maleabilidade de mudança interior. Nós somos eles. Talvez amanhã, ou quem sabe até hoje, obsessores, ainda não mentores. Porque o dia que nós formos mentores da nossa própria vida, nós vamos, por lei de sintonia e similaridade, entender sentindo, não só intelectualizando, o quanto os nossos mentores nunca nos abandonaram. Nunca. Até quando nós falamos, nossa, que droga, que não sei o que, que miséria, que porcaria, esses nomes, que eu não escuto nada. Eles estão ali do teu lado, disseminando para você, tenha paciência, tenha paz. Eu não posso perdoar por você, mas você pode perdoar-se por você mesmo e dê exemplo do que você segue. Isso é um mentor, ele jamais vai lhe pegar no colo e dizer, nana, nenê, bater, agora arrota a tua verdade. Ele não vai fazer isso. Nem a dele ele arrota em nós. Ele apenas por nós ressoa. Ame, perdoe, tenha indulgência, compaixão, tenha prudência do amor próprio, mas isso é difícil para quem interpreta os seus mentores como algo a ser possuído. E os obsessores como algo a ser execrado. E quando assim mesmo, mediante a sua intuição e a sua inspiração, há algo a não ser confiável. Acho que ficou bem claro, né? Eita, que essas pombagiras em volta de mim me deixam louquinho. Opa, acabei falando. Mas são elas mesmas. Hoje eu estou só com... Poderia ser 7 mulheres, né? Seria mais uma honra, não pelo número. Mas são 6 amigas que estavam escrevendo comigo. 6 madames lindas. Opa! Tá? Então, muitas das vezes, o que nos distancia dessa captação, dessa expressão de captação dos nossos mentores, pela nossa intuição, a nossa inspiração, é o fascínio, é o domínio do fascínio, é o domínio da ilusão, é do lúdico. Porque muitas das vezes, se viu um mentor Zezinho, não, Zezinho não, tem que ser Bezerra. Se viu um mentor Luizinho, não. Luizinho? Que é isso, Luizinho? O que é Luizinho? Tem que ser Astacheran, capaz. Eu? Astacheran para cima. Zezinho para baixo? Nine. Até parece que o mentor vai se preocupar com nome, com posições. Isso é coisa humana. Para não dizer desumana a quem busca em si cada vez mais o progresso do amar próprio, sem impor condicionamentos, e do amor ao outro, sem mais condições. Eu dei também essa pincelada para bom entendedor. Mas... cada um dentro do seu grau de consciência, a gente respeita, graças a Deus. Finalizando a nossa live, a gente vai falar de uma forma muito sucinta, que ninguém está pregando a verdade na vida de ninguém. Viu? Você que está ouvindo aí, não estou pregando a verdade de sua vida. Culpa a sua essência e a tua alma, se você está se doendo do que eu estou falando. Não estou me defendendo, não. É que eu sou um capetinha mesmo, eu vim aqui pegar uma. Vamos lá, então. O homem ou a mulher de bem e de boa vontade. Ei, que delícia. Eu escolhi água ou café? Vou pegar o café. Com licença. Eita, que delícia. O homem de bem e a mulher de boa vontade. Antes disso, para terminar e complementar o que eu falei da ilusão e do fascínio anteriormente, sobre se nós nos coligamos ou não, captamos ou não pela sensibilidade, a intuição e a inspiração, nós só vamos fazer isso tendo lucidez e bom senso. Lucidez do que seguimos e bom senso do que nutrimos. Quando você tem bom senso daquilo que faz, o teu consenso com a espiritualidade é afinadíssimo, como uma melodia de Beethoven, de Bach,
Moser, graças a Deus. Aí você não precisa provas viscerais para entender que a espiritualidade existe em você, porque ela não lhe julga. Ela apenas pontua e acentua com muito amor aonde você precisa melhorar e aonde você precisa lapidar para o teu certo se transformar melhor para todos. De uma forma não imposta, mas exemplar pelo teu exemplo, não do que fala, mas pelo exemplo do que você é, pelo que vive. Boa? Aí você vai ter ligação com a Tacheran, Dr. Bezerra, Buda, até Cristo, qualquer espírito bem intencionado no amor, jamais vai deixar um ser que é um poço de amar abandonado, sem ser usado como medicamento aos seus semelhantes e se medicar com esta grande afortunança do astral superior. Valeu? Vamos lá então. O homem e a mulher de bem e de boa vontade. Aí vai ficar um pouquinho difícil para o Edson. Porque boa vontade eu tenho em fazer. Agora, nutrir uma boa vontade é complicado. Ter boa vontade nesta passagem linda do Evangelho segundo o Espiritismo, ou se não no Novo Testamento de Jesus, para quem é evangélico, para quem é católico, ou também nos ensinamentos budistas fala muito sobre a boa vontade do ser, em várias outras filosofias espiritistas e espiritualistas, até no candomblé, a boa vontade dos Ibejis, a boa vontade de Xangô, a boa vontade de Oxaguian, Oxalufã, o Fon, com vários nomes, conforme for a linha e a nação candombrecista, ou a boa vontade de Bará, de Exu, que for a boa vontade espiritual da vida e da existência. Essa boa vontade, ela não é um feito. Essa boa vontade é um fato nutrido. Essa boa vontade não é um feito. Essa boa vontade é um fato nutrido. Quando eu me nutro de boa vontade, essa boa vontade me dá em mim a singularidade da qualidade de me querer bem. Então, me transferir a vida melhor. A singularidade de me fazer bem. Então, em vida, tornar-me-ei cada vez mais acessível ao outro. Também. Me dá singularidade de ter compaixão a mim mesmo, então eu dou ao outro o não julgamento. Me dá a singularidade de ter humildade por mim e em mim, então eu não tenho que perdoar. A minha vida em sobriedade lúcida, mesmo ainda vivendo os embates do bem e do mal em mim e do bem sobre mim, que transpassa por mim e de mim possa fluir ou não, nessa dualidade que o universo existencial me expõe e eu me imponho entre esses labirintos tortuosos que muitos de nós passamos entre o ser e o não ser, verdade ou mentira, certo ou errado, realidade ou lúdico, engodo ou sensatez, lucidez ou insanidade. Com certeza, quando eu tenho boa vontade, essa vontade boa de me realizar por dentro, jamais vai fazer eu cometer um crime para fora. Jamais vai permitir que eu torne-me um mentiroso, um pretensioso, um arrogante, um ignorante, um presunçoso, um prepotente, um julgador, um impositor, porque esta boa vontade, há de calar-me, há de calar a minha boca e fazer com que o meu corpo todo fale pela mesma boa vontade que tenho, pelo exemplo que vivo, como um homem de bem, uma mulher de bem e de boa vontade com a vida interior. E de boa vontade com a existência interior do que eu vou moldando em mim, vou fazendo por mim aos poucos. O bem não é também esse miojo, 3 minutos na água quente está pronto, não. Assim como o bem, o mal, necessitam tempo em nós e por nós, para nós concebermos que tanto o bem e o mal são instrumentações da nossa consciência. São limitações do nosso ego. São representações da nossa mente. Mas não é limitante ao nosso espírito.
E não é decorrente de nossa alma. Porque o nosso espírito é libertador e a nossa alma é o grande promotor que não julga, mas que em si mesmo se ajusta à verdade una que se chama paz. Nem a bondade proferida com amor, se não te dá paz, não é bondade. Nem o mal proferido com o odor do ódio não traz paz. Para alguns pode dizer que sim, porque é revanche, mas isso é soberba e prepotência. É a agonia gritante de quem se esqueceu até o que é amor. Quem sabe em si mesmo nem se acha o que é se amar. Então, a disputa já é a corruptela, a corrupção em si, que lhe adultera a humanidade dos raciocínios para a animalidade do instinto destrutor e destrutor, que apenas destrói e dissolve, corrói ao bem interior, quem dirá a vida alheia naqueles que lhe cercam, mostrando como um espelho quem nós somos, ou como estamos, ou como, quem sabe, um dia poderemos ser, ou até o que já fomos. Esta bondade interior é Deus sobre nós, recorrendo à lei do amor, que é universal para todos, que não é impositora, não é obrigatória, mas ela é necessária em nós, porque ela é a necessidade por nós. Todo ser necessita amar. Se não for ao outrem, ama a ti mesmo, homem e mulher, de amar próprio e de boa vontade. Porque quando nós temos essa singular qualidade em nós, a virtude verte num cativar que a esperança traz, que a gratidão doa, que a compaixão à vida própria e a cumplicidade compassiva à vida dos seus semelhantes assim completa, tudo em graça, permitindo que Deus paire sobre tudo e todas as coisas. Isto já não necessita tanto do perdão, isso já não necessita tanto deste ato de tolerar, isso apenas necessita de você, meu irmão e minha irmã, se amar por si mesmo, se conjuntar, se acolher, se enamorar e dizer: eu me amo, vida, eu me amo, existência. Aí você vai ver que o perdão não é um amarguez por dentro, que precisa tolerar o mal do outro, mas você vai ver que a expressão de amor próprio em si já é o amor dizendo: está tudo bem, logo, logo, tudo volta para os eixos da completude da paz. Tempo ao tempo, nós não controlamos o que está lá fora, nós necessitamos, no mínimo, perceber, dentro do possível, um maior número de autocontrole por nós aqui por dentro. Somente assim, ou quem sabe muito mais, que apenas uma colocação dos amigos que me cercam aqui, você e eu possamos ser pais para realmente, sem ninguém ouvir, mas o universo inteiro saber e vibrar ao nosso favor, não como uma troca, mas porque o amor se coagula e o amar se coagula e depois se emana como pulsar de coração, dizer para nós mesmos com os olhos fechados, mas a vibração inteira enxergando, com os ouvidos tampados, deixando de escutar o mundo, mas não deixando de escutar o universo em si mesmo. Eu me amo sem impor condições. Valeu? Para quem é de bem e de boa vontade, que todos somos, até aqueles que não sabem, muito obrigado nesses 49 minutos, muita paz, muito amor e viva a nós mesmos. Graças a Deus, obrigado, viu? São só pinceladas. Se ofendeu alguém, me perdoe. Se ajudou alguém, também não leva a mal, é a minha limitação. Se ajudem muito mais. E muito obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu. E Laroe, Chue, Pombogira, Maria Padilha, Maria Quitéria, Maria Mulambo, Maria do Lodo e Rosa Caveira. Laroe, Chue e Maria. Graças a Deus. Valeu a todos.